Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast desta quinta-feira, 23 de março de 2023. Estamos vivenciando o Cerco da Misericórdia aqui na minha paróquia. Está sendo uma bênção e nem poderia ser diferente, né? Afinal de contas, são 7 dias de adoração, 24 horas por dia. Realmente é graça sobre graça. Hoje, quero colocar diante do Santíssimo, como gratidão e oração, os nossos apoiadores, os benfeitores, todos, na verdade, que ajudam a colocar o Evangelho do dia no ar. Meu sincero agradecimento. Em louvor à Divina Providência, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós os pedimos, ó Deus de bondade, que, corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Amém. João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em apoio à sua missão divina, Jesus apresenta 4 testemunhas: João Batista, suas próprias obras, o Pai e as Escrituras. Antes de tudo, Jesus apela para o testemunho de Deus, primeiro expresso em seu personagem misterioso e sem nome, como está no versículo 32, e depois retomado explicitamente com a denominação de Pai, versículos de 37 a 38. Jesus apela ao testemunho do Pai. É verdadeiro, forte, incontestável. O homem pode ser enganado em seus julgamentos. Deus jamais. O Batista deu testemunho de Cristo, que é verdade. João capítulo 14. Jesus não precisa de um testemunho humano. Apelou ao testemunho do Batista apenas para favorecer a salvação dos seus interlocutores. O testemunho de João Batista
tinha por objetivo promover a fé de todos, principalmente dos judeus. João Batista preparou e favoreceu a revelação de Jesus a Israel. As autoridades religiosas de Jerusalém quiseram ser iluminadas pela palavra de João Batista e por isso lhe enviaram uma embaixada, lembra como está no capítulo 1 de João, versículo 19 seguintes? Mas infelizmente não aceitaram seu testemunho, não quiseram reconhecer Jesus como Messias e Filho de Deus, apesar da clara e explícita proclamação de João Batista. Depois de citar o testemunho de João Batista a seu favor, Jesus traz um maior, as obras que realiza. Entre elas, a ressurreição dos mortos ocupa um lugar de destaque. Os judeus nunca experimentaram a presença visível de Deus e não estão em comunhão com Ele, porque não acreditam em seu mensageiro. A experiência de Deus se concretiza na acolhida da sua palavra no coração do homem. Deus deu e continua a dar testemunho do seu Filho no coração de cada ser humano. Só quem acolhe em si a palavra de Deus, acolhe o testemunho do Pai. Depois do testemunho do Pai, Jesus apela para o testemunho das Escrituras. O Antigo Testamento deve favorecer a fé em Jesus, porque fala dele. A lei foi um instrumento de preparação. Quem a compreendeu verdadeiramente, quem por ela entrou no desígnio de Deus e lhe respondeu da melhor maneira possível, foi conduzido para o fim querido pelo Pai, Jesus Cristo, no qual se dá a vida eterna. Os fariseus que estudavam as Escrituras deveriam ser as pessoas mais preparadas para receber Jesus, mas infelizmente não querem acreditar nele. Ao contrário dos fariseus que recebem glória uns dos outros e, portanto, não conseguem acreditar, Jesus não recebe a glória dos homens, não busca o aplauso deles. O amor pela glória humana é o amor do homem pela falsa grandeza. Os adversários são teimosos na sua falta de fé, porque amam mais a glória humana do que a de Deus. Esses incrédulos teimosos terão seu próprio profeta, Moisés, como acusador, porque nem mesmo acreditam em seus escritos. Os fariseus que não acreditam em Jesus e nem sequer acreditam em Moisés não são verdadeiros filhos de Abraão, mas descendentes do diabo, como está no capítulo 8 de João. A sua falta de fé desmente a veneração que dizem ter para estes pais do povo escolhido. Moisés escreveu sobre Jesus, ele é o centro das Escrituras, a lei e os profetas falam dele. Dele dão testemunho. Os inimigos de Jesus não acreditam nos escritos de Moisés, ainda mais porque não podem acreditar nas palavras do Filho de Deus. Ao rejeitarem o Cristo, os fariseus mostram que nem sequer acreditam em Moisés. Jesus os acusa de não acreditarem na sua pessoa divina, porque não procuram a glória de Deus, mas a sua própria glória. A conduta dos judeus também é um aviso para nós, porque muitas vezes nós usamos a religião para o nosso prestígio. O zelo religioso, às vezes, pode ser uma sublimação oculta do nosso orgulho. Usamos Deus em vez de servir a Deus. A igreja, como Cristo, não deve buscar a glória humana. Assim como Cristo realizou a redenção através da pobreza e da perseguição, também a igreja é chamada a percorrer o mesmo caminho para comunicar aos homens os frutos da salvação. A igreja não é constituída para buscar a glória da terra, mas para difundir, também por seu exemplo, a humildade e a salvação. Isso está na Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. São Turíbio de Mogrovejo. Ele nasceu na Espanha em 1538 e morreu no dia 23 de março de 1606, numa quinta-feira santa. Com um tio cônego que o protegia, Turíbio estudou em várias universidades e preparava em Oviedo o doutorado em Direito. Também ele recebera a tonsura sem passar mais adiante no serviço da igreja. Estava assim já preparado para ingressar
naquela burocracia dos letrados. Seguindo o processo normal das coisas, recebeu uma nomeação para o Santo Ofício em Granada. Sua vida particular distinguia-se pela clareza, mas não parece ter excedido nunca o simplesmente honesto. Todavia, a indicação de seu nome por Felipe II para arcebispo de Lima deu uma dimensão totalmente nova à sua vida. Recebeu todas as ordens com a idade de 41 anos e, a partir deste momento, nasce um dos maiores apóstolos da história da Igreja. Calcula-se que percorreu a pé ou a cavalo mais de 40 mil quilômetros, visitando até os últimos lugares de sua diocese, numa das geografias mais difíceis do mundo, desde as quebradas com neve perpétua dos Andes até os desertos tórridos do Pacífico. Segundo seus próprios cálculos, teria administrado pessoalmente o sacramento da confirmação a 90 mil pessoas. Obrigou o clero a se instruir, restaurou a disciplina, construiu escolas, igrejas e fundou em Lima o primeiro seminário da América Espanhola. Ao morrer, fez questão de receber o viático numa capelinha indígena. Nos últimos instantes de sua vida, pediu que fossem cantados os Salmos 31 e 116. Como chefe da principal igreja da América, dedicou-se inflexivelmente a aplicar a reforma de Trento. Isto levou a enfrentar repetidas vezes os vice-reis com o Conselho das Índias e com o próprio rei, imbuído de ideias regalistas. Não cedeu. Os 10 concílios diocesanos e os 3 provinciais que celebrou formaram a estrutura legal da Igreja da América Espanhola até o século XX. Com razão, foi chamado de Apóstolo do Peru. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Turíbio de Mogrovejo, animado de ardente caridade da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos da sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você neste dia em que, mais uma vez, a Divina Providência nos concede. Até amanhã.